Só 5 minutinhos, né? Mas já vamos começar então, beleza? Vamos começar então. Lembrando aí que às 9h30 a gente dá uma parada, né? Para vocês dar uma respirada, oxigenar o cérebro, né? Dar uma distraída, retomar as energias, né? Como eu falei para vocês, né? Para quem curte aí, né? A questão do estudo, tem o método Pomodoro, o método de estudo, né? Tomate, né? Ao qual você vai lá e estuda lá durante 50 minutos, 40 minutos, 1 hora, você decide, você sempre pega um arzinho, dá uns 2 minutos de respiração, tudo mais, e retoma para o cérebro, né? E absorver, né? Na realidade, existem vários métodos de estudo, né? Até mesmo aquele método, né? Aula dada, aula estudada, né? Que muita gente segue isso também, né? Que é retomar depois aquilo que foi aprendido, né? Tem aquela curva de aprendizagem, né? Que você sabe que o seu cérebro vai deletando algumas coisas, né? Com o tempo ele vai deletando algumas coisas e você tem que, tipo, avisar o seu cérebro que tem coisas que são importantes que não podem ser deletadas, né? Então, por isso que a gente vai lá e estuda. Inclusive, foi lançado um software sobre isso, tá? Um software que você anota lá as principais coisas que você tem que ir retomando e analisando novamente. Aí você estuda uma vez, a mesma coisa, 2 vezes, e esse software ele vai te informando para que você não esqueça, né? E seu cérebro começa a pegar aquilo e entender aquilo como sendo importante, tá bom? Então tem várias técnicas aí, tem vários softwares que foram feitos, né? Antigamente esse método de estudo, o Pomodoro, né? O tomate, a pessoa comprava até um despertadorzinho e tal. Hoje que todo mundo está estudando, hoje todo mundo usa o computador para estudar, tem aplicativo que te faz isso, né? Você estuda 50 minutos, para 5, para 10, né? Você vai entender o seu método, né? Como é que você vai conseguir admitir esse método de estudo. Mas é sempre assim, né? Se você não quiser perder algo, você tem que ir, né, estudando. Se é algo que você trabalha, já é automático. Por quê? Porque todo dia, né, você vai estar vendo aquilo. Então, como você vai lá no primeiro dia de emprego, né, está aprendendo algo novo. No segundo dia, no terceiro dia, chega uma hora que o seu cérebro ele vai realmente, né, ele vai realmente captar aquela informação, ele vai entender que aquela informação ela é importante e ele vai começar a gravar aquela. Então, tem um método tomate, né? Agora, esse de curva de aprendizagem, eu vou ter que rever ele. Eu não tô com, eu lembro de eu ter visto sobre ele, mas eu vou ter que dar uma olhada nesse método. Aplicativo de celular, se você colocar método tomate ou método Pomodoro, no aplicativo de celular já tem. Agora, método de curva de aprendizagem, eu vou ter que olhar um nome para vocês, tá? Porque eu lembro do software, mas não lembro agora do nome. Porque inclusive, eu peguei esse método, assim, na época que eu fazia inglês, tá? Não terminei ainda. Deu uma parada, deu um recesso. Mas tinha umas coisas no inglês que saía do to be, né? Aí era bem interessante, né? Você vai anotando isso para você ir estudando, porque para você não esquecer, né? Até mesmo vocabulário, né? Você pode até anotar vocabulários que você acha mais difícil e você vai lá e repega, né? Essa questão, né? Principalmente aí, para nós todos aí, né? A gente, a gente tem coisas que a gente nunca vai ficar velho, né? Então, a cada ano que passa, parece que o inglês é mais básico, né? Mais necessário, né? Porque tudo que é de academia, de estudo, tem uma segunda língua. E geralmente todo mundo tem a opção do inglês. Aí a gente necessita, então, tá estudando bastante coisa em inglês aí para até ficar atualizado, né? Pra até ficar atualizado. Galera, tá apresentando minha tela aí para vocês aí? Acho que tá, né? Tranquilo aí, né? Introdução à aula 2, né? O nosso prelúdio aqui, beleza? A gente já começa com uma música mais clássica, uma música mais tranquila, né? Sabadão, né? E outra coisa, né? Como eu sei que todos vocês vêm de uma semana de trabalho, uma semana de esforço, né? Dedicação e tudo mais, mas estão aqui firme e forte, graças a Deus, né? Então a gente já começa com uma música mais clássica, a questão das emoções, né? Porque na questão de estudo, não adianta a gente chegar muito agitado, né? Agitado, nervoso, acordou, talvez dormiu pouco, não sei o que aconteceu, né? Para quem é pai e mãe aí, o menino chorou, né? Talvez tenha que deitar um pouco mais tarde e tudo mais, mas a gente tem que tentar ter uma hora prazerosa, beleza? Uma aula prazerosa. Por quê? Porque é coisa que você tem que abstrair, né? Você tem que ir abstraindo e absorvendo, né? Não é algo automático, né? Tem gente que vai lidar com o estudo como se ele mesmo fosse uma máquina, né?
E não é esse o caso, né? Na realidade, uma máquina, ela copia, né? Ela bem dizer, não aprende, né? A não ser nossos amigos aí da matemática quântica, né? Que vai considerar que a máquina vai começar a aprender. Mas, assim, a máquina copia, né? Você digita para ela, ela guarda a informação, você pede a informação, ela espelha a informação, né? Recurso homem-máquina, né? Então, é um depósito de dados, né? Dados que a gente transforma em informação. Mas, no seu caso, você mesmo, né? Você lida com a questão de aprendizagem, né? Você está aprendendo. Por quê? Porque tudo que chega até você hoje, depois você tem que transformar isso em informação, beleza? Então, esse é bem dizer seu papel. Então, você entende suas características, você entende as suas limitações e até onde você é melhor, beleza? E através disso você vai estudando. Vou dar um exemplo para vocês, né? Até para quem está parado há um bom tempo, para pegar. Então, você tem a questão do aprendizado seu, você tem a sua visão, né? Você tem seu ouvido, né? A audição, né? E tem sua questão de tato, né? A fala geralmente é para pergunta, porque você está aprendendo, né? Você está recebendo uma informação. Então é muito interessante que geralmente, antigamente era só ouvindo, né? Você está ouvindo, né? E aquilo vai gerando dados em você e você vai transformando aquilo em informação. E a gente foi utilizando depois os quadros, né? Hoje vocês usam aí a questão do notebook, né? Do computador, onde você tem uma visão, né? E para muitas pessoas existe a questão sinestésica, né? A questão palpável ou sinestésica, que muita gente tem que escrever para aprender, né? Tem gente que tem essa questão. Existe um método, né, que ele consegue te destinar em qual que você é melhor, tá? Porque tem gente que talvez está brigando consigo mesmo, né? Tem gente que talvez teve aquele amigo de faculdade, aquele amigo de escola, aquele amigo que ele chegava na sala de aula, ele sentava lá, ele ouvia o professor, ouvia, e depois ele ia lá e fazia a prova e tirava aquela notaça, né? Mas ele ia lá e ouvia o professor. Tinha aquele, né, que enquanto não vesse algo, enquanto ele não vesse, né, não tinha uma solução ali. Vou dar exemplo, tinha uns colegas meus que eles eram torneiro, né? Eles trabalham nessa questão de tornearia mecânica, eles eram torneiros mecânicos. E uma vez um engenheiro, né, chamou eles para uma reunião e o engenheiro começou a falar do projeto, falar do projeto, falar do projeto, falar do projeto, e eles não estavam entendendo nada, eles não estavam entendendo nada. E foi ali meia hora, 40 minutos, eles falando do projeto, e um olhando para a cara do outro, o que esse cara quer, o que esse cara quer. Chegou uma hora que o que o engenheiro fez? Ele foi lá e abriu o projeto, né? Aí todo mundo foi para uma mesa, ele foi lá e abriu o projeto. Pum. Na hora que ele abre o projeto, os torneiros falaram assim, esse aqui que você quer? Na hora que eles bateram o olho no projeto, eles sabiam direitinho o que o engenheiro queria, né? Até que aí eles pegou uma questão, né? Falou assim, olha, quando vocês vierem aqui, vocês engenheiros e tal, já chega mostrando o projeto e explicando algumas coisas, né? Com o projeto aberto. Porque chegar falando do projeto, e depois, sei lá, e mostrar o projeto, né? Pra quê, né? Então, mostra o projeto. Então tinha esses colegas nossos lá que era desse jeito, né? Então chegava você explicando porque eu quero algo que faça assim, que aqui assado, que assim, em milímetro, em polegada, e material, e não sei o quê, e o Tornado vai ficando louco, né? Ficando louco, ouvindo aquilo, ficando louco, mas onde vai pôr isso aqui? Aí na hora que chega com papel, aí você pega um papel, olha só, você pega um papel, pega uma caneta, aí você faz um desenho mais ruim, você faz um desenho péssimo, não, esse aqui é esse aqui, aí eu preciso de algo que faz isso aqui, ó, tá, pá. Aí esse amigo meu ia falar assim, não, entendi o que você quer. Ia lá e fazia a peça que a pessoa queria, né? Então tem gente que é mais ou menos assim, né? Talvez você seja esse tipo de pessoa, né? Só ouvindo talvez não chega ao resultado. Tem gente que vai ter que... É a questão da visão, né? Ele pega, olha, na hora que ele pega... É por isso que até hoje temos aí a questão dos single pages, né? Que vem sendo muito utilizados pelos gestores, né? A questão do Canvas, né? O pessoal também que está produzindo muito, o pessoal da web design, está surgindo as novas profissões, tipo UX e UI, que lida com tela, né, que lida diretamente com o cliente, tá certo? Por quê? Porque isso resume muito a questão do negócio. Quando você vai pegar umas aulas aí de web design também, né, a questão de visão, né, olhar para um projeto e dali tirar o máximo de informação.
Por isso que depois também a gente pega uma questão de gráfico, né? A gente vai no Excel e pegar uma questão de gráfico também, beleza? Galera, já falei aqui quase 20 minutos, desculpa vocês aí, mas esse papo aí inicial com vocês, tá? Questão de aprendizagem, está aprendendo, analisando. E por último, só falando que tem gente que tem que anotar ou digitar, beleza? Aí, eu antigamente, quando eu ia fazer uma apostila para os alunos, eu fazia a apostila e eu só dava tipo assim, né? A minha formatação não era imagem, né, não era foto. Aí eu vi meus alunos que eles iam lá na minha apostila, né, no PDF, eles davam um Ctrl C, chegava no computador, dava um Ctrl V e compilava, né? Aí eu vi e falei, mas esse pessoal não está sentindo a programação, né? Eles não estão sentindo a digitação, né? Eles não estão errando, beleza? É porque a questão do erro, viu, galera, é uma questão de aprendizagem, tá? Principalmente para mim que sou da área da computação, eu quero que o meu aluno digite e, se possível, algumas vezes o código dele não rode, né? Por que não rode? Para que ele veja, que ele analise novamente as linhas, o que foi que aconteceu, se houve algum erro, se ele conseguiu chamar a variável adequadamente, se existe alguma linha errada. Esse repegar do que ele fez já é uma parte de um aprendizado, tá? Então, aí o que eu fiz nas minhas apostilas? Aí eu comecei a tirar imagem, né? Então eu ia lá no meu código, que eu ia ensinar para eles, né? Eu explicava lá a questão do código. Eu tirava a imagem e eu colava a imagem na apostila. Aí ela, professor, mas aqui não tem como eu copiar e colar aqui para eu ver o que acontece. Eu falei, não, mas não é para você copiar e colar. É para você olhar, digitar e testar. Deu certo, maravilhoso. Deu errado, casse o erro, né? Casse o erro, verifique o erro. Releia o seu código. Por quê, galera? Tem gente que não está tendo, talvez, essa proximidade, né? Então eu tinha que procurar dar essa proximidade a ele. E qual que era essa proximidade? Ele ir lá e digitando o código, né? Aí foi interessante, porque daí, ó, errou aqui, não, peraí, não deu errado, não, como é que é? Aí chega uma hora que a gente chega e fala, ô, você que conseguiu aí, que deu certo, ajuda seu colega aí, vamos ver. Aí, dentro da programação, nós tínhamos essa questão, né? Que existe programação que era feita em quatro mãos, né? Tipo assim, duas pessoas fazendo a programação. Inclusive, quando um programava, o outro estava verificando, e outro programando, e ia acontecendo. Aí essa metodologia também já caía para os alunos também, porque aquele que tinha feito de primeira e tinha dado certo, ele conseguia ajudar o outro a achar, né, encontrar o que tinha de errado, se era uma variável escrita errada, se era uma linha que ele tinha esquecido, até eles localizar. Nessa localização, eles tinham que reler o código. Beleza. Ao reler o código, eles já estavam aprendendo alguma coisa. Tá? Então, por isso que eu fui lá e vou lá e pum, eu coloco a imagem. A imagem não tem como você dar um Ctrl C nela, né? E jogar ela dentro do código e mandar compilar. Beleza? Porque ela é uma imagem tipo uma fotografia. E antigamente não, eu só jogava o código lá e copiava e colava. Então tem a questão da sinestesia, né? A questão do palpável, que a pessoa vai lá, mete a mão, escreve. Você vai aí, digita, você vai lá, pega a sua planilha, você digita, você escreve. Aí você vai lá e dá um erro. Opa, mas deu um erro aqui. Beleza, o que foi que eu escrevi de errado? O que está de errado, né, nesse meu pensamento? Por que o resultado não está dando aquilo que eu quero? Então, esse tipo de situação é algo que não é ruim para você, viu, galera? Isso é bom para você, beleza? É bom, você aprende, você reaplica isso e vai reaplicando isso, tá bom? Pegando para vocês, então, só já, né, vamos ali pegar aqui nosso prelúdio, né? Lembrando aí que nós temos mais aí, são 20 horas aí de Excel básico, mas como vocês são digamos assim, nós somos juntos aí na mesma empresa, né? Eu estou trazendo algumas coisinhas aqui, uns pensamentos aqui, legal para a gente começar a embarcar, o cérebro pegar e depois, bom, a gente cai na matéria e não se preocupa, né? Então, coisas que a gente traz aí para tentar ajudar aí no pensamento, beleza? Então, vai lá, o mito do gênio solitário, né? Isso aqui é sobre a questão de inovação, né? A inovação não é um feito por uma única pessoa. Thomas Edison, quando foi fazer a lâmpada, teve que chamar pessoas para ajudá-lo. Sobre a lâmpada, tínhamos uma pessoa que pensava no vidro, outro na distribuição da energia, um do filamento, né, que é o filamento, e tinha pessoas pensando no usuário, né? Lembrando que essa parte da matéria eu dou para o pessoal que vai aprender UX e UI, né, que é a questão de design, beleza? Chegou a ter mais de 100 pessoas que o ajudavam.
como teve o próprio Tesla, que trabalhou um tempo com ele. Então, para quem não sabe a história aí, né, teve uma época que Thomas Edison e Tesla trabalharam juntos, né? Aí houve aquela grande discussão, né? Corrente contínua, corrente alternada, onde um falava de uma coisa, outro falava de outra coisa. É bem interessante aí. Tem vídeos falando sobre isso, né? Então é muito interessante aí, né? Principalmente a história do Tesla, né? O Tesla hoje que todo mundo chama ele, né? Fala sobre ele, né? Se você pegar a história do Tesla, é uma história até um pouco meio triste, né? A questão é o final dele, né? E tudo mais, né? Que foi tipo o gênio esquecido, né? Então vamos lá. Então vamos lá. Aí as palavras do Thomas Edison, né? Eu não falhei, apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam. Então ele falando da questão da lâmpada, né? Não é uma questão de falha, né? Ele só descobriu várias vezes como é que não funciona. Então você aí, né, no seu código, você aí no seu Excel, você pode descobrir N coisas que não funcionam, né? É que nem você aprende na sua própria vida, né? Você vai aprender N coisas que não funcionam na sua própria vida. Ou você tem aquela ideia mirabolante que no final não está dando muito certo. Isso faz parte também, tá beleza? O que é necessário? Albert Einstein disse: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Beleza, né? Então a gente está falando aqui de inovação. Sempre será necessário ter um modelo mental antes de começar a realizar algo. Então o que é modelo mental? É pensar sobre, né? Vejo o mundo em 3 lentes, né? Então, aqui, lembrando que depois eu vou trazer a fonte do estudo, tá? Depois você pode ir lá, pegar a fonte, ler integralmente e tal. Vejo o mundo em 3 lentes. Lente do que é desejável para as pessoas. Então, olha só que interessante. Então, quando você vai produzir algo, vai entregar algo, mesmo que aquele algo não seja para entretenimento, né, galera? Aquilo tem que ser desejável, no sentido que tem que ter uma beleza, tem que ter uma estrutura, tem que ter um layout, né, pensando naquilo e tudo mais. Viável economicamente, né? Aí depois você pode ler lá no estudo, né, o que ele vai falar sobre isso. Ou seja, tem como ser feito, né? E a possibilidade de acontecer, né? Então, por exemplo, eu estava vendo lá o pessoal da Space Today falando sobre a questão, né, se algum dia o ser humano vai conseguir morar em Marte ou não. Ele falou que talvez sim, isso deva levar mais ou menos aí mais uns 100, 200 anos, né? Uns 100, 200 anos para que isso aconteça, né? Porque a questão agora é a seguinte, tem gente que já está querendo pegar um foguetezinho e chegar lá, né? É meio complicado. Porque vocês sabem, né, que, por exemplo, a distância do planeta Terra até na Lua, o planeta Terra até na Lua, cabe em todos os planetas, né? Todos os planetas do sistema solar, juntando todos eles, é a distância da Terra até a Lua. Agora você já pensou em Marte? Como é que o negócio é meio longe, né? E já viu falar daquela questão do ponto zero, né? Ponto zero quando você atravessa o ponto zero é porque significa que você não pode mais voltar para trás, né? Então, se você pegar uma nave aqui e falar que vai para Marte, pode chegar uma hora que você vai atravessar o marco zero, né? Acho que é marco zero, né? Ponto zero, acho que é marco zero. Aí vai chegar uma hora que você não pode mais voltar para trás. Aí nessa hora que você não pode mais voltar para trás, meu amigo, minha amiga, aí é complicado, né? Não tem por que voltar. Possibilidade de acontecer, então, é a questão tecnológica. Até mesmo o seguinte, se as pessoas não quiserem aquilo que você está fabricando, algo vai ser mais complicado. Ah, mas o pessoal do marketing vai falar que você pode provocar o desejo. Então, beleza. Aí você já está partindo para outro estudo, que você vai verificar isso pode acontecer, se é viável, né? E tudo mais. Aí entra a questão da empatia. A gente falou isso muito lá na primeira aula, né? Que quando você faz algo no olhar de outra pessoa, beleza? Você faz algo no olhar de outra pessoa, porque você precisa descansar, você tira férias, né? Talvez você arrume uma coisa, um outro emprego, ou você muda de cargo, né? E outra pessoa tem que continuar aquele processo, né? Então, até mesmo na questão da vida também. Empatia é conseguir sentir a dor, necessidade do outro. Seria uma conexão. Mas não é todas as vezes que somos empáticos. Empatia traz conexão, simpatia leva a desconexão. Então, empatia e simpatia são duas coisas que a filósofa aqui vai falar que são coisas diferentes, né? A filósofa e professora americana Brené Brown estuda conexão humana. Ela fala sobre as 4 qualidades da empatia, né?
Então a empatia ela tem uma tomada de perspectiva, beleza? Então olhar pelo olhar do outro, a ausência de julgamento, né? Até que eu até mesmo, quando eu vou pensar em algumas questões sociológicas, filosóficas e tudo mais, eu não sei se é o Augusto Comte, né, que ele fala, não sei se é o Comte mesmo, mas que ele, quando ele fazia um estudo sociológico, ele se comportava como se ele não fizesse parte daquele meio, né? E vai ter outros sociólogos também que vão falar que você, para ter uma boa análise, você tem que estar inserido ao meio, você tem que pensar na perspectiva de quem está no meio, e vai ter alguns sociólogos que vão falar que a perspectiva seria de alguém que não estivesse no meio, mais ou menos isso, né? Mas até mesmo nessa ausência de julgamento, não é nem essa questão de perspectiva, né? Mas você tentar verificar pelo olhar da outra pessoa, né? Se aquilo é compreensível, se aquilo tem como ser analisado e tudo mais, beleza? Reconhecer emoções em outras pessoas. Opa, outras pessoas têm emoção? É, tem sim, né? Que legal, né? E comunicar essas emoções, né? Então, empatia é a arte de se colocar no lugar do outro, compreendendo seu sentimento e perspectivas, beleza? Aí, vamos lá. Colaboração também. Lembrando você que tudo que que você fará aí, né? Tudo que você se propõe a fazer, pessoas serão atingidas por tudo aquilo que você faça, né? Usado para dar soluções, mas também para entender os problemas, como cada pessoa olha para o mundo de uma maneira diferente, temos perspectivas diferentes. É necessário ter colaboração para entender a plenitude do que vamos fazer. Não resolva um problema baseado somente do seu olhar, beleza? Aí vai ter algumas coisas, aquela chuva de ideias, né? Vai ter, vai ter algumas coisas até mesmo da própria administração que as pessoas vão estudar. Ideação, né? A questão de ideias com ação e tudo, brainstorms, vai ter tudo essa questão. Lembrando que existem metodologias diferentes aí, beleza? Colaboração é essencial para entender o problema em sua plenitude, ou seja, pode ter gargalos aí, né? Pode ter gargalos aí. Contar uma historinha para vocês, aproveitando aqui, vou contar uma historinha para vocês, né? Um amigo meu me contou, eu não sei se isso é verdade ainda, eu cacei a informação, mas eu não sei se é. Mas eu conto essa história como sendo uma história, né? Não uma história, né? Um amigo meu me contou que questão do Ford, né? O Ford, de vez em quando, ele andava na sua fábrica, né? Ele saía andando na sua fábrica, olhando a questão da sua fábrica e tal. E o Ford dando aqueles passeios na fábrica dele, beleza. Aí um belo dia, ele geralmente chegava e alguma pessoa, outra pessoa, e aí, o que você tá achando? E aí, como é que é? E aí, tá dando certo, né? Ele preocupado, né? Na linha de montagem que tinha criado, né? Então tinha uma linha de montagem e tal. Aí disse que um dia ele chegou lá, né, um trabalhador lá, aí ele chegou pro trabalhador e falou assim, e aí, tudo bem? Ele falou, tudo bem. E aí, o que você acha? Ah, eu acho que tá desperdiçando muito material aqui. Ele falou assim, como assim? Aí ele falou assim, olha só essa roda sua aqui, tem 8 furos para 8 parafusos, né? E tudo mais. Eu acredito que 3 ou 4 parafusos aqui já resolve o problema. Mas eles mandam eu furar 8, dar 8 furos, então eu faço 8 furos, coloco 8 parafusos, né? Então eu faço isso, mas eu não considero que seja necessário, né? Eu acho que com menos aqui, a quantidade de parafusos aqui, a partir de 4 parafusos, é inútil. Aí disse que beleza, né? Beleza. Aí o Ford chamou o engenheiro lá na hora e falou assim: ó, o rapaz aqui tal, aqui, ele deu essa ideia assim, 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 assim. O que vocês acham? Vamos fazer um teste? Aí disse que, né, depois fizeram um teste lá que 4 parafusos, 3 parafusos, traria, né, o mesmo sentido. Então ia economizar em parafuso, ia economizar em mão de obra, né? Não ia ter tanto perca de material, porque, né, parece que eles tinham que furar ali a questão da campana e tudo mais. Aí disse que o Henry Ford que teve uma grande ideia, né? Ele pegou esse rapaz e colocou ele, né, tipo assim, tinha uma salinha que colocou esse rapaz e o dever dele era de ter ideias, né? Trazer ideias, porque a ideia dele já tinha, ó, faturado bastante, né? Economizado parafuso, economizado mão de obra, né? Então, colocou lá. E um dia, passou um tempo, teve um amigo do Henry Ford que perguntou assim para ele, falou assim, mas por que você está com esse rapaz até hoje? Ele teve aquela ideia, mas ele não teve nenhuma ideia até hoje. Por que você está deixando esse rapaz aí? Aí ele falou assim, não, presta atenção, a história que me contaram, vamos lá. Presta atenção nele.
Aí disse que ele prestou atenção, disse que esse rapaz, de vez em quando, ele fazia que nem o Henry Ford, né? Ele disse que ele saía assim pela empresa assim, né? E ele ia andando, olhava uma coisa, olhava outra, olhava o material, olhava a fabricação, e ele ficava olhando e voltava para a sala dele. Aí eu disse que fizeram a pergunta para o Henry Ford: você notou o que aconteceu? O cara falou assim: não, ele só pegou, andou, e para mim ele está desperdiçando tempo. Não, presta atenção. Quando ele saiu da sala dele e foi andar, disse que os engenheiros iam atrás, né? Diz que tinha um ou dois engenheiros que iam atrás dele, né? E disse que tudo que ele metia a mão, disse que os engenheiros metiam a mão também. Disse que tudo que olhava, os engenheiros pegavam e olhavam também, né? Porque ficavam os engenheiros pensando o seguinte: cara, esse cara teve uma ideia que foi extraordinária, né? Será que vai ter outra ideia? Aí os engenheiros também queriam ter boas ideias, né? Porque talvez ficava preso ao cálculo, mas queria ter boas ideias. Aí disse que tudo que ele pegava, os engenheiros pegavam e reestudavam várias coisas, né? Então acabou que esse cara fomentava ideias. Ele fomentava ideias. Né? Ele teve uma ideia, não se sabe, né? A história não fala se ele teve mais ideias ou não, mas que ele fomentava ideias, né? Ele fomentava, até mesmo pela presença dele. Então o que ele via, os outros iam lá e via também. O que ele olhava, os outros iam lá e olhava também. Então ele fomentava ideias também. E isso é muito interessante, porque você sempre vai ter, e até aposto que você tem aí amigos, que fomentam ideias. O que você acha? O que eu estou pensando? E não sei o quê. Quando você tem ideias, e até interessante, galera, quando você tem uma boa ideia, existe uma galera que você consegue falar sobre boas ideias? Pessoas que você consegue verificar aí se elas conseguem te dar aí um feedback legal sobre uma boa ideia que você teve? E não só na questão de gestão, mas de gestão também, tá? Se é viável, se não é viável, né? Você tem contato com alguém desse jeito também? E você também já aprendeu alguma coisa de ter ideias, né? Tipo assim, facilitar o seu próprio serviço, facilitar a sua própria vida, em algumas ideias que você possa ir tendo também? É legal, viu, galera? Vamos lá, otimismo, né? Quando vai fazer um modelo mental, deve acreditar que vai resolver o problema. Modelo mental, acreditar que vai resolver a ideia. Ter essa posição traz ânimo e une os que fazem parte do processo, né? Aí as palavras do Jorge Paulo Lema, né? Acho que é da Boticário ou da Natura, hein? O Paulo Lema. O Lema é da Natura, né? É o CEO da Natura. Ambev. Hã? Ambev. 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 Beleza. Prefiro ser otimista, né? Não conheço muitos pessimistas bem-sucedidos, beleza? Então, show de bola. Essa frase dele aqui é sensacional, sensacional essa frase dele, né? Então, né? Então, quando vai empreender alguma coisa, tem que tirar proveito, seja em ânimo, alegria, bom olhar, aprender muito no que você está fazendo para poder utilizar, né? A questão da ideação é confiança criativa. Todas as pessoas podem ser criativas. Muitos se distanciam de serem criativos pelo medo do erro ou do insucesso. Mas é a criatividade que pode trazer para você o sucesso almejado, beleza? Por quê, galera? Criatividade é o que nós temos hoje de melhor ferramenta, beleza? E é aquilo que o computador não tem, beleza? É aquilo que o computador não tem. O computador é uma ferramenta, beleza? Criatividade é questão humana, tá? Uma das coisas que a gente precisa ter. Como músculo, suas habilidades criativas crescerão e se fortalecerão com a prática, né? Tom Kelly. Esse Tom Kelly aqui, galera, é tipo assim, um guru, viu? Do pessoal da web design. Ele é tipo um guru. Acho que ele tem 1 ou 2 livros que fala sobre o assunto. Tem uma galera do web design que gosta muito dos livros dele, tudo que ele coloca e tudo mais. Mas é porque dentro do web design, algumas coisas que vão ser bem colocadas é a questão da criatividade, beleza? Então, como músculo, suas habilidades criativas crescerão e se fortalecerão com a prática, beleza? Ah, eu não tenho. Então, você começa a praticar, ter ideias, entendeu? Ler sobre o assunto, estudar sobre o assunto. Hoje está tão fácil, galera, conseguir informação, beleza? Tá fácil conseguir informação. Antigamente não, né? Tem gente que é mais nova não lembra, tem gente que já é da minha idade lembra. A gente ia para a biblioteca, né? A gente não tinha o Google pleno assim. Então, antigamente a gente tinha que ir para a biblioteca, aí tinha coisas que tinha informação, tinha coisas que não tinha informação, né? Muita coisa que estava surgindo estava em inglês, né? Então já era mais complicado. Até quem gostava de música. Teve uma época aí, não sei se vocês lembram, mas a gente tinha que comprar disco importado, então era disco de vinil importado, a gente não conseguia aqui. Então pesquisar sobre hoje está bem fácil, beleza? Outra coisa, tolerância ao erro.
Se você estiver fazendo algo inovador e não acontecer nada de errado, beleza? Vamos lá, ó. Se você estiver fazendo algo inovador e não acontecer nada de errado, é bem possível que o que está fazendo não seja tão inovador, beleza? Errar não é apenas parte do processo de inovação, é consequência necessária para se fazer algo inovador, né? O Kedmon aí falou. Então, beleza, erro faz parte de certos processos inovadores, tá? Nós estamos aqui falando de inovação. Aplicar, verificar, trazer à tona, tentar verificar um conserto, tentar analisar o erro e tudo mais, beleza? Existe toda uma cadeia de processos aí, beleza? Mas trazendo aqui apenas, né, um pensamento, tá bom? O dilema da inovação, né? Se fizer certo, a empresa mesmo assim pode falir, pois não é apenas fazer certo, mas fazer melhor a cada momento. Por isso, temos várias empresas pequenas fazendo mais e crescendo enquanto grandes falem. A Kodak era uma empresa de filmes para fotografias, mas veio a foto digital e a foto digital e a empresa acabou falindo. Aqui eu vou falar sobre a questão de um filme, não precisa, mas é mais forte. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças, beleza? Então aqui as palavras de Darwin aqui, mas aqui jogada no contexto social, beleza? E para quem é mais antigo, lembra da Kodak, que antigamente a gente tirava foto, era para uma máquina e tinha um filme lá dentro, a gente não podia abrir a máquina, se você pegasse só no filme, o filme queimava, e o celular, não tinha nem celular, e principalmente tirar foto do celular, beleza? Então lembrando isso para vocês aí. Houve a modernidade e ela não foi se adequando aí à questão da modernidade e tudo mais. Que nem vocês vão estudar aí depois, quem vai na área de TI, vai estudar a história da TI, vai pegar lá, né, que tem empresas poderosas até hoje, tipo a IBM, né? A IBM, ela não acreditava na questão do computador pessoal, né? Computador residencial, que é esse computador de menor porte. Por quê? Diz que um dos motivos é que os mainframes da IBM dava 40% de retorno, né? A lucratividade era muito boa. E a lucratividade de fazer máquinas portáteis, máquinas pequenas, né, era de 20% a 25%. Então, diz que o pessoal não aceitou fazer a questão das máquinas portáteis, máquinas pequenas. O que eles não considerou era a quantidade, tá? Isso na época lá, isso vai ser um erro que vai ser calculado depois. Que a grande questão que quem mexeu com máquina portátil tinha 25% de retorno, mas tinha uma grande quantidade. E quando eles estavam muito satisfeitos com os grandes computadores que eles faziam, que dava 40%. Só que grandes computadores, né? A fabricação é mais demorada, a instalação é mais demorada, mas mesmo assim é bem lucrativo, beleza? Porque tudo isso está calculado, tá? Tempo de fabricação, instalação, configuração, implementação, tudo estava dimensionado e dava 40%, enquanto o computador residencial dava 25%, só que daí a galera foi lá e ganhou na questão de proporção, né? Porque chega uma hora que se torna muito mais fácil aí de poder adquirir isso, beleza? Mas é uma questão de adequação aí. Hierarquia da necessidade do usuário, por Aaron Walter. Então, primeira coisa tem que ser, beleza, funcional, né? O que você vai produzir é o seguinte, eu vou produzir uma planilha. Pode ser, bom demais, é isso aqui, estamos aqui para isso. Qual é a primeira coisa? Funcional, beleza? Tem que ter uma função e aquela função tem que acontecer, aquilo tem que trazer o básico que é o recurso que você necessita. Confiável, né? Então, vocês lembram da nossa primeira aula de eu falar que eu trabalhei com um contador que desconfiava do Excel, né? Então, ele no início, a gente estava lá com os computadores e tal, né? E era aquela maior febre, né? Uma vez um Pentium 166. Gente, muitos de vocês nem sabem o que é um Pentium 166. O Pentium 166, dentro da empresa que eu trabalhava, era um servidor, né? Meu primeiro computador foi um K62500, K62450. Então, imagina, se você for caçar isso aí, mas nem para churrasqueira serve mais o computador, né? Então, tinha o nosso computador que desconfiava do Excel, ele refazia as contas na mão do Excel. Então, né, depois ele foi aprender, e nós brigando com ele, não precisa refazer a conta, não vai dar errado. E se errar? Se errar é porque alguém fez a fórmula errada, né? Alguém fez a fórmula errada, mas isso aqui não vai errar. Aí a questão de usável, né? Então a pessoa tem que ter condições de usar, beleza?
E a questão do prazeroso aí, lembrando vocês também, que você pode mexer na questão de layout, que a informação ela tem sentido, né? Que mesmo que for uma planilha que talvez precise de muita informação, vai ser gerada muita informação, você tenta trazer um sentido para ela, tá? Menos desgaste, tá? O máximo possível, beleza? Aí a questão da fonte, lembrando que tá ali para vocês lá também, tá aí no arquivo para vocês aí, fechou? Galera, vou